segunda temporada do podcast O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Sim, foi com esta série de 10 episódios, que nasceu o English by Thaisa. E estamos de volta para a segunda temporada com histórias que vão nos ajudar a fazer do limão uma limonada. Ah, Thaisa, porque eu tenho muito medo de errar em inglês, ok? E se a gente pegar os erros e aprendermos com as situações engraçadas ou até constrangedoras? Na primeira temporada, você viu situações que eu passei, que eu vivenciei, pessoas próximas a mim e algumas outras situações, né, de pessoas que compartilharam suas histórias conosco. Situações que envolveram pronúncias erradas de palavra que geraram situações engraçadas, ou situações em que uma palavra, um contexto foi alterado. Então, tudo isso você encontra aqui na primeira temporada. Então, aqui no canal tem a playlist do podcast, que você encontra, então, os 10 primeiros episódios. Tem de tudo, gente. Tem a confusão entre beer e bear. Temos a confusão da cera, da depilação. Temos a confusão da camisinha e do condomínio. Estas são só algumas histórias engraçadas, situações engraçadas que as pessoas compartilharam com a gente e que você encontra na primeira temporada do podcast. O objetivo aqui do podcast é fazer então do limão uma limonada. Não é que a situação não é tornar o erro algo pesado, algo difícil, algo que inviabilize, que torne o processo de aprendizagem difícil. Não. Você pode aprender com o erro, sim, e é com o erro que você aprende. Então, por que não tornar esse erro algo leve, algo engraçado, algo. Eu sei que muitas vezes o erro faz com que a gente, no momento, na hora ali, não se sinta bem, né? Mas o bom é quando a gente consegue olhar para trás e entender e aprender com o erro. Então, se você é novo, se você quer acompanhar esta jornada dos próximos episódios aqui do canal, toda semana vai ter um episódio aqui do podcast, tá? No canal. Então, toda semana, nas próximas semanas aí, vocês vão aprender, então, o que que foi errado, por que que foi errado e o que que a gente consegue tirar do lado engraçado dos erros de inglês. Se você é novo, se você é nova, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thaisa, sou professora há mais de 10 anos e eu sou especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Aqui no canal, toda semana você encontra muito conteúdo, live, tudo isso para te auxiliar na jornada de desenferrujar o seu inglês. Se você é novo, se você é nova, já aproveita, me segue aqui, já ativa as notificações e deixa o seu like para que mais pessoas possam ter acesso às histórias engraçadas e possam também aprender com o erro das histórias, ou às vezes nem erro, mas situações constrangedoras que as pessoas compartilham. Thaisa, e se eu quiser participar e compartilhar a minha história, o meu erro? Eu vou pedir que você entre aqui no Instagram, no meu Instagram, me mande uma mensagem, me conte a sua história por lá. Lá eu vou conseguir entender melhor a sua história. Então, o link do meu Instagram tá aqui, tá? Na descrição, English by Thaisa. Me mande uma mensagem lá para ter a sua história sendo compartilhada aqui no canal. Bom, a história de hoje é de uma amiga minha que, quando era mais nova, aos 15 anos, ela participou de uma viagem com as amigas, que também tinham 15 anos, para os Estados Unidos. Desse grupo de amigas, né? É muito comum aqui no Brasil, né? Quando as meninas, especialmente, fazem 15 anos, elas têm algumas viagens específicas para Disney, algumas ganham festa de princesa. Isso é bem comum aqui no Brasil, algumas agências fazem isso. Não era bem o grupo da minha amiga, mas ela estava com algumas amigas, né, aos 15 anos, né, com outras pessoas, mas esse grupo de amigas mais próximas na Disney. Desse grupo de amigas, nem todas falavam inglês. Duas ou três ali tinham um domínio maior do idioma. As demais, não. Bom, a história engraçada
A situação que elas riem até hoje, que virou aquele motivo de piada interna entre elas, foi a seguinte: elas foram então a um restaurante e o garçom, né, a garçonete, chegou até elas e perguntou o que que elas queriam beber. A menina, uma das meninas que não dominavam muito bem o inglês, sem entender muito bem o que que estava acontecendo, falou, né, Pepsi. Ok. Nesse mesmo instante, a garçonete virou para ela e perguntou: regular ou diet? Regular ou diet? Bom, ela travou. Ela travou e ela não conseguia entender. Isso foi gerando uma situação ali, né, que as meninas começaram a ficar um pouco mais nervosas. Aquela pessoa que não estava entendendo, né, regular ou diet, foi ficando mais nervosa em função de não saber o inglês, de não saber aquela situação, o que que fazia, o que que respondia, o que que a pessoa estava perguntando para ela. E a garçonete insistia: regular ou diet? Regular ou diet? Bom, uma das meninas perguntou, né, auxiliou, falou que ela queria regular, e aí a mesa inteira começou a rir, virou então um motivo de piada interna entre elas, aquela situação. E aí você pode pensar assim: nossa, Thaisa, regular ou diet é muito fácil de entender. Bom, então vamos por partes. As amigas, né, tornaram essa história uma piada interna entre elas. A pessoa que me contou a história, né, hoje dá risada da história, conta, né, que embora possa parecer uma situação simples, regular ou diet, parece até com português, né? Então vamos por partes. Regular ou diet? A garçonete queria saber se ela queria a normal, regular, e aí que entra a situação. Presta atenção. Aqui no Brasil, a gente tem uma mania, eu vou dizer mania, né? A gente tem o hábito de dizer algo que não é diferente, normal. Por exemplo, Coca normal ou Coca Diet? Coca Pepsi normal ou Pepsi Diet? O normal, né? No inglês, a gente não vai usar normal, né? Não existe normal, alguma coisa assim, para esse caso. Quando a gente está falando da básica, aquela regular, aquela sem nada, a gente vai utilizar então regular. Regular. O que que aconteceu? A menina estava, de repente, pensando que a moça poderia dizer normal ou diet, alguma coisa assim, e ela disse regular ou diet. Esse é um erro que acontece muito em quem fala inglês, quer dizer, em quem não fala inglês, porque às vezes a palavra é uma palavra é uma palavra conhecida, mas o bloqueio para falar inglês, o bloqueio para ouvir o inglês é tanto que a pessoa não, a pessoa trava, tá? Então, regular é a Coca, ou no caso a Pepsi, aquela regular, aquela normal, e no caso da diet, é a diet. Ela queria saber qual das duas, a garçonete queria saber qual das duas ela queria. E então as amigas auxiliaram. Thaisa, mas é tão fácil assim? Pois é, gente, mas quando você vai para fora do país, você tem que entender que você vai além de tudo, você vai vivenciar histórias, as pessoas vão te perguntar perguntas que talvez vocês não estão preparados. É uma comunicação, igual no português. Às vezes alguém vai te fazer uma pergunta que você nunca viu, ou que nas suas aulas, que nas suas, né, durante tudo que você aprendeu, você não aprendeu aquela pergunta. Isso acontece. Acontece com quem estuda inglês, com quem fala inglês. E aí, a pessoa que não tem o contato com o idioma, a pessoa que não fala, que tem as suas limitações internas, as suas travas, isso agrava. Porque aí parece que a pessoa perguntou algo assim, né? O que que ela tá perguntando? Bom, aqui a questão entre o regular e diet, ou seja, aquela Pepsi padrão e aquela Pepsi Diet, que a menina, então, na época, adolescente, não conseguiu distinguir muito bem e não soube, né, responder, e a uma amiga auxiliou. Ah, Thaisa, o que que a gente. Não é uma história engraçada, foi uma situação constrangedora.
Bom, naquele momento, sim, né? Hoje, ela e as amigas dão risada disso, né? Tornaram isso algo mais leve, tornou o processo mais leve. E é assim que tem que acontecer. Não adianta, na aprendizagem do seu inglês, você levar tudo muito sério, tudo muito, né? O erro faz parte do processo. Quanto mais você estiver disposto a errar, a se comunicar, a se expressar, mais você vai aprender. Então, o que que fica do regular ou diet? Regular diz aquela, né, aquela a marca, aquele produto, né, o padrão. E o diet é aquele que é o dietético. O que que fica então no episódio de hoje? Regular é o que a gente chama aqui no Brasil de normal, aquele produto que não tem nenhuma alteração, que é o padrão conhecido por todos. E no caso dela, regular ou diet, porque também tinha a opção do refrigerante na sua forma diet. E aí, será que você, quando ouvisse de uma garçonete, de alguém, né, num caixa, por exemplo, né, nesses restaurantes de fast food, perguntasse para você regular ou diet, você conseguiria responder? E aí, deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Você sabia que regular é o padrão? Você sabia que existe essa diferença entre o regular e o que a gente chama aqui de normal no português? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Aqui no podcast O Lado Engraçado dos Erros de Inglês, nós pegamos e fazemos do limão uma limonada. É tornar o erro leve, é aprender com erro, aprender com situações engraçadas e até constrangedoras de pessoas e aprender inglês. É fazer com que você, se passar por essa situação, consiga então sair da melhor forma possível. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal da próxima temporada do Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!